Tower Defense, um dos gêneros mais simples que já foram feitos. O gênero de jogos que fazem você usar 100% do cérebro para defender alguma coisa. E dentre todos os jogos do gênero, o que eu mais gosto sem dúvidas é o Plants vs Zombies. Esse que eu jogava há eras e eras atrás. E não é querendo me gabar não, mas eu era o melhor da minha região. Pelo menos eu acho que era. Só que é fato que desde o lançamento em 2009, a franquia já não é mais a mesma. E eu falo isso no mau sentido. Tudo por culpa daquela certa empresa. Então, hoje vocês vão ver como a EA destruiu uma das minhas franquias favoritas. Então, vamos lá. Vamos do início. Plants vs Zombies 1 foi lançado em 5 de maio de 2009 pela empresa de jogos indie PopCap, que já tinha lançado alguns jogos anteriormente, como Peggle, Zuma, Bege Leod, até hoje eu não sei falar esse nome, e Bookworm. Jogos que fizeram uma certa popularidade. Mas claro, de todos os jogos, Plants vs Zombies foi sem dúvidas o mais famoso, e muito bem merecido. A gameplay é aquela coisa bem básica de Tower Defense. Você defende a casa dos zumbis usando plantas. E esse pequeno diferencial pra mim foi um dos motivos do sucesso desse jogo. Porque, diferente de jogos AAA, os jogos indie precisam ser bem mais criativos para chamar a atenção de alguém. As torres, ou melhor, plantas desse jogo, são a alma do negócio. Todas elas têm seu charme, e até descrição no almanac. São esses pequenos detalhes que eu amo nesse jogo. E dá pra fazer inúmeras estratégias, principalmente no modo história, que vai mudando bastante durante o passar das fases, te entregando plantas específicas para situações específicas, para não ficar na mesmice sempre. Por exemplo, nas fases à noite, onde a temática das plantas é baseada em fungos, e não cai só as extras do céu, como normalmente acontece nas fases de manhã, mas fungos nem são plantas. Ou na piscina, que se tem vitórias régias para conseguir plantar na água, uma coisa que não faz muito sentido, mas nós releva. Até na fase de piscina à noite, que tem névoa, e você precisa dessa planta para enxergar através dela. E sim, isso é uma planta. Todas essas mudanças fazem o jogo ficar ainda melhor. E você não sente toda aquela repetição de fazer a mesma coisa, de novo e de novo. Algo que bastante Tower Defense peca demais. Enfim, além disso tudo, temos uma imensa variedade de minigames, que são incríveis. Como o modo sobrevivência, nome autoexplicativo, Vessel Breaker, onde a sorte vai decidir o que vem nos vasos, iZombie, aqui onde os papéis se invertem e você controla os zumbis para invadir a casa, Walnut, o mais famoso de todos, Column Like You See Him, Zombotany, Big Trouble Little Zombie, Pogo Party, Invisible, são muitos minigames, um melhor que o outro, isso eu garanto. Ele também tinha alguns easter eggs e achievements, e não é querendo me gabar, mas eu fiz todos. E a OST desse jogo, minha nossa. A Laura Shigihara merecia ganhar um prêmio pelas pedradas que ela fez nesse jogo. É música boa atrás de música boa. Ainda mais com aquela música cantada dos créditos do jogo, que eu não tenho nem palavras para descrever o quão maravilhosa é. Qualquer um, até quem não jogou deve reconhecer as músicas incríveis que ela fez. E além de tudo isso, ele foi um dos jogos mais acessíveis que eu já vi, só perdendo pro Doom. Ele foi lançado para PC, console, celular, tablet, clique jogos, Paint, rádio de carro, na China, e se duvidar até em fliperama. Fora ter uma grande fanbase, que se sustenta até hoje, com pessoas fazendo todo tipo de mod. Vocês têm noção que um jogo indie de 2009 ainda tem uma fanbase ativa até os dias de hoje? Definitivamente isso não é um feito para qualquer jogo. Mas, com todo esse sucesso estrondoso, iam chegar bastante pessoas interessadas, principalmente as grandes empresas que queriam um pouco da fatia do bolo. E uma dessas empresas, infelizmente, era a EA. Julho de 2011. Essa foi a data que a nossa querida empresa indie PopCap vendeu sua alma para a EA por 750 milhões de dólares. O que é o equivalente a vender alma pro demônio em troca de uma coxinha morna. Bom, 750 milhões é um dinheiro e tanto, não dá para se negar. Ainda mais para uma empresa indie. Então, com a compra da PopCap, a EA começou a colocar a mão dela e mexer em coisas que não deveria, como colocar as microtransações no jogo, algo que o George Fan não queria de jeito nenhum e que nem era necessário. Mas né, é a EA, não tem muito o que fazer. Olha, não me levem a mal, eu até gosto de Plants vs Zombies 2, é realmente um bom jogo, mas não dá pra estranhar quando você vê que ele é só disponível para dispositivos móveis. Mas, sinceramente, isso é o de menos.
Diferente do 1, que se passava num simples quintal, o 2 se passa em todas as eras da humanidade, como Egito Antigo, Era Medieval, claramente copiado do Dark Souls, porque puta merda, que parte difícil do cacete, no Mar dos Piratas, onde particularmente eu tenho bastante nostalgia por conta do zumbi pirata do David Jones, até um futuro totalmente retrowave das ideias, assim como o pessoal dos anos 80 imaginava. O que pra mim, essa ideia de ir viajando pelo tempo é muito boa e casa bem com a proposta do jogo de ser mais idiota e não se levar a sério. E aqui temos uma nova mecânica de gameplay, o adubo, que quando usado numa planta faz com que ela libere um especial, que geralmente é muito roubado, e sempre varia de planta para planta, o que eu sinceramente achei uma incrível adição. Claro que deixa o jogo 300% mais fácil, só que não, o jogo ainda tem uma dificuldade extremamente elevada, mesmo com esse power-up. Isso por conta dos desafios que se tem em certas fases, como de ter plantas limitadas, o jogo escolheu seu deck de plantas, dentre outros. E por falar em plantas, a variedade que se tem aqui é excelente. Muita planta de muita classe e elemento, o que não dá pra se dizer o mesmo dos minigames. Isso até soa legal, certo? Mas eu tô falando é da EA, e vai por mim, ela conseguiu matar ainda mais o que já estava morto, entendeu? O que já estava morto. Com todas essas mudanças, dá até pra pensar que ele é um bom sucessor do Plants vs Zombies 1. E realmente, tem muita gente que acha que sim. Na minha opinião, ficou um pouco mais abaixo do esperado. Vamos listar as merdas que a EA fez nesse jogo. Primeiro, óbvio, as microtransações, que já são uma marca registrada da EA. Nesse jogo, além da moeda normal, você tem os diamantes, que no primeiro jogo era só o dinheiro normal em alta quantidade. Mas aqui, ele tinha virado uma moeda de troca única. E todo mundo sabe que a EA ama fazer moeda virtual para lucrar mais e mais. O maior exemplo que eu posso dar aqui são as plantas Premium, que é uma baita de uma sacanagem, hein? No primeiro jogo, a maioria delas você ganhava no modo história, e as que não ganhava você podia comprar com moeda na lojinha. Já que as plantas você precisa comprar com gemas, ou se não com dinheiro real, que são as melhores inclusive. Outra das grandes ideias geniais que a EA teve foi de demitir o criador da franquia, o George Fan. Bem, o George Fan viu que o jogo estava tomando um rumo um pouco mais abusivo com as microtransações, e como um ser humano decente, ele olha e pede para que parem com esse negócio das microtransações. Daí os executivos da EA olham para ele, riem da cara dele e demitem ele. O cara simplesmente foi demitido da própria empresa por tentar fazer uma melhoria. É rir pra não chorar, né não? Como se não pudesse piorar, o jogo foi meio que abandonado por um tempo. Hoje em dia ele tem o modo arena, que é um online meio estranho, e vai atualizando de season em season, te dando plantas novas na arena, tipo um Fortnite da vida. Mas tudo isso aconteceu pois a EA estava trabalhando no mais novo projeto deles. Garden Warfare. O jogo que eu tinha muito hype em jogar, mas acabei nunca jogando. E agora ele está com online morto, o que é bem triste pra mim. Eu sempre amava ver o Leon do Coisa de Nerd, o Pampa Gameplays e até o David Jones jogando Garden Warfare. E mesmo com ele sendo o mais diferente da franquia, indo totalmente contra o conceito de Tower Defense, eu adoro o fato de que a EA foi usado bastante para transformar uma franquia de jogos Tower Defense num FPS em terceira pessoa. E no fim, ter dado extremamente certo, que é uma surpresa pra mim. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse jogo, até porque eu nunca joguei, e infelizmente nunca vou poder jogar. Mas falando só de nostalgia, ele tem um estranho espaço no meu coração, sabe? Meus parabéns, EA. Você conseguiu fazer com que eu tenha nostalgia de algo que eu nunca joguei. E mesmo ele sendo aquele tipo de FPS bem pay to win, cheio de classes, provavelmente muito delas sendo bem roubadas, se eu tivesse a oportunidade, eu jogaria aquilo e seria feliz como uma criança despreocupada. O que dá pra se dizer o mesmo de Garden Warfare 2, que pra mim foi uma evolução ainda melhor que o 1. O negócio de ter missões e ser mundo aberto me pega de um jeito que não dá pra explicar, sabe? É só um jogo fenomenal. Eu amo esse jogo. Talvez seja a nostalgia falando um pouco mais alto no meu coração. Muito provável que sim. Mas, ainda assim, eu com certeza me divertiria muito jogando esse jogo. E novamente,
toda essa ousadia que a EA tem com esse jogo faz com que eu goste bastante. E é inegável que o FPS é muito mais chamativo do que Tower Defense. Nem sequer tem comparação. É meio complicado, pois não dá pra passar pano pra EA por tanto tempo. Pois bam, Plants vs Zombies Battle for Neighborville. Esse jogo é um fracasso. Eu nem sequer cheguei a ver ele. E quando eu tive o mínimo de curiosidade, eu fiquei sabendo que ele morreu na primeira semana, ou algo assim. O que, pela minha falta de experiência nos jogos FPS, faz com que tenhamos que retornar com as telinhas. Com o Plants vs Zombies Heroes. Nossa, é muito difícil fazer esse tipo de vídeo. Então, quem puder ajudar deixando o like, eu agradeceria bastante, sabe? Plants vs Zombies Heroes. O jogo de carta estilo Yu-Gi-Oh! Ou Magic, ou Hearthstone seria um exemplo melhor. Sei lá, eu nunca joguei nenhum deles. Mas pra quem já jogou, está meio familiarizado. Você tem as cartinhas, joga elas no campo, seu inimigo também, e vai indo nessa. Se você é ultra nerd e gosta desse tipo de jogo, sugiro dar uma olhada. Afinal, é muita coisa. Muito tipo de estratégia e muito do tipo de tal coisa acontecer porque a carta que foi jogada no turno tal teve uma propriedade especial que só é ativada após alguns turnos e ela pode mudar completamente o rumo do jogo e... Olha, não me levem a mal, Plants vs Zombies Hero é bem divertidinho, mas esse tipo de jogo realmente não é pra mim. Por isso que eu nunca tive tanto contato assim com ele. Olha, por mim esse jogo merecia um vídeo só dele. Eu não vou mentir, nunca encostei nele, mas pelo pouco que eu vi de longe, pra mim ele foi mais uma tentativa falha de ressuscitar a franquia como o Tower Defense do que um jogo bem feito. Tipo, eu até reconheço que ele tem coisas legais, mas não tem como. Quando eu olho pra ele eu vejo só um jogo meio sem alma e vazio, assim como eu. Provavelmente algum dia eu vou dar uma chance pra esse jogo e talvez fazer um vídeo em cima. Mas no fim, a franquia meio que acabou com esse jogo, por enquanto. Pô, essa franquia já perdeu tanto sentido que até lançaram um aplicativo de relógio oficial. Sim. Vai tomar, cara. Particularmente, eu acho que o auge da franquia é meio que no fim do PvZ 2 e no início de Garden Warfare 1. Mas hoje em dia, ninguém liga direito pra essa franquia. E se duvidar, até EA vai vender ela futuramente, porque a situação é deplorável. Ninguém gostou dos últimos 2 jogos, e não acho que atualizações vão mudar a minha opinião, ou a opinião da comunidade tão cedo. É meio que isso, né? Eu real amava essa franquia, mas hoje em dia ela já tá tão perdida que eu nem sei o que achar, na verdade. Foi um puta desperdício de potencial que a EA teve. Só sei que, independente do que a dona faça daqui pra frente, eu ainda vou continuar amando o PvZ 1, tendo uma incrível nostalgia de algo que eu nunca vivi do Garden Warfare 1 e 2, e amando o que a comunidade faz pra deixar os jogos antigos ainda vivos até hoje. E então, rapaziada, esse foi o vídeo. Lembrando, esse vídeo todo é um remake de um antigo que eu fiz lá atrás. Muito ruim por sinal, por favor não vejam, pelo amor de Deus. E adivinhem só, vocês votaram pra esse remake acontecer. Óbvio, demorou pra diabo, mas aconteceu. Então, caso queiram votar pra mais ideias de vídeo, vejam a aba comunidade. Além de umas idiotices que eu falo, tem essas enquetes. Enfim, se gostou deixa um likezinho aí pra me ajudar. E compartilha pra mais pessoas verem. Se você quiser ver mais vídeos meus, considere se inscrever. Vai me ajudar demais. É isso. Muito obrigado por ter visto até aqui. E até mais.